Tá gravando. Ai, ai, meu povo e minha pova. Ai, ai, vamos colocar aqui para ficar bem focado. Vamos lá, gente. Vamos lá. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o contrato social. Tá? Isso cai no eixo temático de política. Política. Pode ter certeza que vai ser cobrado na segunda fase. Não tenham a menor dúvida. Pelo menos um dos contratualistas eles vão cobrar. Tá. Contrato social. Para que possamos entender, vocês têm essa questão aí no caderno de vocês, sobre a questão dos contratualistas. Para que possamos entender o contrato social, nós temos que entender a ideia de direito natural. Essa ideia de direito natural, ela é uma ideia, é um conceito fundamentalmente jurídico. Tá? Por que é chamado de direito natural ou jusnaturalismo? Porque são direitos que são inerentes à condição humana. Ou seja, são direitos que são essenciais à vida humana. Por isso que são chamados de direitos naturais. E quando nós falamos em direitos naturais, a princípio, nós temos que entender que por esses direitos naturais reside a liberdade e a vida. É essa justamente a ideia de direito natural defendida por Hugo Grossman, ou Hugo Grossio, como alguns preferirem pronunciar. Mas a grande questão é que não tem como eu falar de contrato social se eu não abordar essa ideia de direito natural. Ou seja, se eu pelo menos não dizer quais são os direitos naturais. Bom, sobre essa questão de direito natural, como eu já disse, ele visa salvaguardar, os direitos que são essenciais à condição humana. Pois bem, mais tarde, sob John Locke, foi acrescentado mais um princípio básico e elementar que serviu de base para a consolidação de todo o Estado liberal, sobretudo também no que diz respeito à Carta de Direitos do Homem e do Cidadão, lá na Revolução Francesa, que é a propriedade privada. A propriedade privada é o terceiro elemento, que faz parte, que compõe o direito natural. A propriedade privada é um direito inalienável à condição do indivíduo no Estado democrático de direitos. Ou seja, o indivíduo, enquanto cidadão no Estado democrático de direitos, ele tem como direito a propriedade privada. E o Estado, ele tem o direito e a obrigação de salvaguardar isso. Caso contrário, o Estado liberal, que na teoria defende a tese de que há um direito à propriedade privada, mas ao mesmo tempo, na prática, há transgressão da propriedade privada, então esse Estado, em teoria, ele está contrapondo, ou seja, ele está rasgando os 30 artigos que compõem os direitos humanos promulgados pela ONU, bem como a Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgado pela Revolução Francesa. Pois bem, quando nós falamos em direito natural, nós falamos em estado de natureza. Pois bem, quando nós falamos em estado de natureza, há de se lembrar que, com relação a essa questão de estado de natureza, o que seria basicamente isso? Bom, estado de natureza é a condição original na qual o homem se encontra antes do surgimento da sociedade civil.
Pois bem, quando nós falamos em estado de natureza, nós falamos em Hobbes, Locke e Rousseau. Três pensadores contractualistas, com três cosmovisões distintas, com três filosofias políticas distintas, com três teorias geral do Estado distinta, porém, todas elas, quando analisadas, essencialmente visam salvaguardar justamente, né, os direitos naturais. É para isso que existe o contrato social, para salvaguardar o direito natural. Tá. Quando nós falamos em Thomas Hobbes, nós temos que entender o contexto na qual Hobbes viveu. O contexto na qual Hobbes viveu era o contexto da Inglaterra, século XVII. Nesta época, a Inglaterra estava mergulhada em profundas crises políticas, né, econômicas que se desdobraram em crises sociais. E essas crises sociais levaram a Inglaterra a uma guerra civil sem precedentes. Tá? Foram quase 90 anos de guerras, gente, de conflitos internos. A guerra na Inglaterra, os motins, os movimentos insurrecionais, eles só vão acabar mesmo em 1688, 1689, com a Revolução, né, Gloriosa. Pois bem, Hobbes estava dentro desse contexto, Locke estava dentro desse contexto. Porém, embora eles estarem dentro do mesmo contexto de efervescência política, econômica e social, o Hobbes, ele defendia uma nova modalidade de Estado, que era a modalidade de Estado absolutista. Por outro lado, o Locke, dentro desse mesmo contexto, finalzinho do século XVII, defende uma outra modalidade de Estado, que é o Estado liberal. E aí você vai ver o Hobbes falando sobre a sua filosofia política em duas obras básicas. Quais obras são essas? A primeira obra é o Leviatã. Leviatã, muito famoso, muito conhecido, este livro. A outra obra é o De Cive. É assim que está em latim. Mas traduzindo, uma tradução livre, significa do cidadão. É isso que significa o De Cive, do cidadão. O que é que vai tratar o Leviatã? O Leviatã vai tratar, né, justamente do homem em seu estado de natureza. Ao falar do homem em seu estado de natureza, vai falar também, em seguida, do contrato social. Então, em linhas gerais, é basicamente isso que o Hobbes trabalha no contrato social. O homem em seu estado de natureza e o contrato social propriamente dito. Bom, se ele trabalha essas duas questões no Leviatã e no De Cive, o que basicamente ele trabalha? Trabalha o seguinte: como se encontrava esse homem após o estabelecimento do contrato social. Percebe que um trabalha o homem, né, em seu estado de natureza e contrato social. A outra obra vai trabalhar justamente, né, a situação desse homem após o estabelecimento do contrato social, ou seja, como se encontrava esse cidadão, como se encontrava esse súdito após o firmamento desse contrato, deste pacto social. Tá. Se por um lado Hobbes trabalha essas questões nessas duas obras, por outro lado, lá no primeiro e no segundo tratado acerca do governo civil, né, um escrito em 1688, outro escrito em 1689, tá? O Locke trabalha justamente, né, a questão do estado de natureza e do contrato social. No primeiro tratado, vai trabalhar justamente a questão do homem em seu estado de natureza e do contrato social. E no segundo tratado, o que o Locke vai trabalhar? Ele trabalha justamente o seguinte, a questão da propriedade privada. Tá? Ele vai dizer que a propriedade privada é intocável. E vai, ao dizer que a propriedade privada é intocável, ele vai atribuir responsabilidade ao Estado
por salvaguardar justamente a questão da propriedade privada por ocasião do estabelecimento do contrato. Esse é o primeiro ponto que ele trabalha no segundo tratado. Qual é o segundo ponto que ele vai trabalhar no segundo tratado? O segundo ponto, ele vai trabalhar justamente a questão, o fato de que, para ele, a política está vedada única e exclusivamente aos assuntos mundanos, não tendo nada a ver com a religião. Ou seja, o que o Locke está estabelecendo aí? O Locke está estabelecendo um desvínculo da igreja para com o Estado. Ou seja, ele está dizendo que o Estado não deve interferir em assuntos religiosos e a religião não deve interferir em assuntos políticos. Ou seja, cada um deve estar no seu quadrado. Está claro isso, pessoal, para vocês? Isto é muito importante vocês entenderem. Por quê? Porque quando eles lançarem lá um fragmento e vocês verem a referência bibliográfica, automaticamente a presença da referência bibliográfica da obra do cara já dirá tudo. Ou seja, vocês, a partir do conhecimento, a partir da referência bibliográfica, vocês saberão o que dissertar. Como eu vou saber o que dissertar? Como eu vou saber o que é que ele está trabalhando neste fragmento se eu desconheço o objetivo, a razão pela qual o autor escreveu essa obra? Então isso é muito importante, gente. Isso é de suma importância. Nunca se esqueçam disso. Tá. Eu falei de Hobbes e falei de Locke. E agora, o Rousseau. O Rousseau escreve várias obras. Dentre estas mais variadas obras, uma é de caráter educacional, ou seja, é o Emílio, ou da educação. Na obra O Emílio, ou da educação, que é um tratado de pedagogia, o Rousseau ele vai aconselhar aos pais a como educar os seus filhos bem. E aí vai uma crítica ao Rousseau. Como pode o Rousseau ensinar aos pais a como educar os seus filhos, se o Rousseau abandonou os seus 5 filhos num orfanato, pequenos, e nunca mais foi visitá-los? Fica aí a crítica a este grandíssimo filho de uma puta. É isso que o Rousseau é, um grandíssimo filho de uma puta. Pois bem, essa obra é o Tratado de Educação. E agora? E a obra que ele trabalha sobre questões políticas? A primeira obra é do contrato social. Esse é o título da obra, do contrato social. E é justamente nessa obra que o Rousseau fala ele vai abordar a questão da teoria do bom selvagem. Tá? E quando eu entrar em Rousseau, vocês vão entender o que é o bom selvagem. Pois bem, nessa obra o Rousseau fala do homem em seu estado de natureza, do homem em seu estado de sociedade após o estabelecimento do contrato social. E na origem e nos fundamentos acerca da desigualdade entre os homens. O Rousseau vai trabalhar justamente a questão da propriedade privada. E ao trabalhar sobre a questão da propriedade privada na origem, nos fundamentos acerca da desigualdade entre os homens, o Rousseau vai atribuir à propriedade privada a saída do homem do seu estado de natureza para o seu estado de sociedade. Ou seja, ele vai atribuir à propriedade privada a razão, a causa de toda a miséria humana. Pois bem, quando nós falamos em Hobbes, e agora eu vou entrar especificamente nesses caras, diga. Quem? Contratualistas. Os 3. Eu estou fazendo um apanhado, fazendo uma apresentação geral dos 3 e de suas respectivas obras e dos seus respectivos assuntos trabalhados nestas obras. É esse filho da puta do Rousseau,
que vai influenciar o Karl Marx quando ele vai criticar a propriedade privada. Por que você acha que os cursos de filosofia, mas na área de humanas, nas universidades do Brasil inteiro, leem Rousseau? Por quê? Porque são marxistas. Porque para entender Marx, a crítica que ele faz à propriedade privada, eu tenho que entender Rousseau. Sim. E aí, para Marx falar, entendeu? Abordar, falar dessa crítica, atribuindo à burguesia a responsabilidade, né, pela escravidão, em detrimento da propriedade privada, Marx fala de luta de classe. Por quê? Porque essa luta de classe surge justamente como desdobramento, né, desse processo de asfixiamento da burguesia em detrimento da suplantação do proletariado. Hobbes, ele começa a trabalhar a questão, e aí eu já entro nos caras, Hobbes começa a trabalhar a questão do contrato social a partir da ideia de estado de natureza. Como era o estado de natureza, segundo o Thomas Hobbes? Como se encontrava esse homem? Para Hobbes, o homem em seu estado de natureza era um ser instintivo, era um ser agressivo, era um ser que estava preocupado apenas e tão somente com a sua preservação. Esse era o quadro, esse era o perfil do homem em seu estado de natureza, segundo Hobbes. Em outras palavras, segundo Hobbes, o homem em seu estado de natureza era mau. Ele era instintivo. Mau. Essa é a questão. A questão é que, para o Hobbes, o homem em seu estado de natureza, ele vivia em um estado de periclitância total. Ele vivia num estado de selvageria total. Ou seja, o homem em seu estado de natureza era um animal. Um animal selvagem. E na ânsia de preservar a sua existência, o homem passa a degladiar com o outro. Ele passa a cobiçar aquilo que é do outro. Quando eu guerreio contigo a fim de preservar aquilo que é meu, aquilo que eu possuo, você também passa a guerrear com o outro para preservar aquilo que é teu e aquilo que te pertence. Quando nós percebemos, né, a sociedade inteira está lutando uns com os outros, na ânsia de se autopreservar. Preservar o quê? A sua liberdade e a sua vida. E aí? E aí, segundo o Hobbes, para que esse homem ele deixe de ser este animal instintivo, este animal agressivo que está preocupado apenas e tão somente com a sua autopreservação. Ou seja, para que ele deixe de ser o lobo do próprio homem, é necessário o estabelecimento de um pacto. É necessário o estabelecimento de um contrato. Confere com o que vocês têm aí, gente. Hã? Bombons. Vocês estão acompanhando aí, gente? No caderno? Está conferindo bem, certinho? Claro que está. E aí? Eu firmo esse pacto. Eu firmo esse contrato. Como deve ser feito o estabelecimento desse pacto, o estabelecimento desse contrato? Simples.
Primeiro, esse contrato tem que ser estabelecido unanimemente e com o consentimento daqueles que irão estabelecer o contrato, ou seja, dos contratualistas. O contratualista é o súdito. Para estabelecer esse contrato, esse súdito ele tem que ter consciência do que é abrir mão do seu direito natural, que é a liberdade e a vida, que está ameaçada em virtude dessa sociedade periclitante, essa sociedade caótica. A pergunta que se faz é: por que há necessidade do estabelecimento desse contrato? Para que haja paz. Segundo o Hobbes, o estabelecimento desse contrato é o único veículo pelo qual a sociedade ela deixa de ser uma sociedade caótica, periclitante e passa a ser uma sociedade coesa, pacífica. Mas para isso eu preciso abrir mão conscientemente disso. Como acontece a abertura de mão dos meus direitos naturais? É necessário que eu, enquanto indivíduo consciente, abra mão do meu direito natural. É necessário que você, enquanto indivíduo consciente, abra mão do seu direito natural. Você, da mesma forma, ou seja, é necessário que cada indivíduo, cada súdito abra mão conscientemente do seu direito natural. E ao abrir mão conscientemente do seu direito natural, é necessário que eu transfira esse direito a outro. Quem será esse outro? Segundo Hobbes, qualquer um. Segundo Hobbes, pode ser um corpo jurídico. Segundo Hobbes, pode ser uma assembleia. Segundo Hobbes, pode ser até um monarca. Até um monarca. Ao se apropriar desse direito natural, qual é a função agora desse órgão que irá legislar o seu direito natural? A função desse órgão, que agora é detentor, é o gerenciador do teu direito natural, a função dele, apoiado nas leis, a função dele é produzir uma sociedade coesa, uma sociedade pacífica. Segundo Hobbes, esse órgão, essa assembleia, esse monarca, seja lá o que for, segundo Hobbes, ao ter em posse os seus direitos naturais, ele vai governar, legislar esses direitos naturais de forma absoluta, de forma soberana. Daí alguns equivocadamente atribuírem à filosofia política de Hobbes como sendo uma filosofia que defende a ideia de um Estado absolutista. Não, Hobbes não defende a ideia de um Estado absolutista aos moldes, pelo menos, do Estado absolutista francês, ou seja, daquela ideia de direito divino de governar. Não, Hobbes não está defendendo isso, não. Tirem isso da mente, gente. Quando Hobbes vai dizer que o Estado deve defender de forma absoluta, é de forma plena os seus direitos naturais. É isso que significa absoluto, pleno e não absolutista. Percebe que há uma diferença? Há uma diferença. É só vocês lerem mas leiam toda a obra, toda, o Leviatã, toda. E aí? E se o Estado não tiver correspondendo às expectativas do súdito? Qual deve ser a postura que o Estado deve adotar? Segundo Hobbes, uma vez que eu transferi conscientemente os meus direitos naturais para que ele possa, a partir daí, gerenciar em meu lugar, eu perdi toda a investidura, eu perdi todos os direitos de legislar sobre ele.
E se eu me rebelar? Segundo Hobbes, compete agora ao Estado, uma vez que ele é detentor de todos os seus direitos naturais, cuja finalidade é estabelecer a paz. Uma vez que eu tento me rebelar, o Estado tem o direito e a obrigação de responder com a força. Por quê? Porque, afinal de contas, abre aspas, o contrato sem o uso da espada não passa apenas de meras convenções vazias. Fecha aspas. Estão entendendo o que é o contrato social segundo o Hobbes? Alguma pergunta sobre isso? E o Locke? Como eu disse, o Locke, ele defende um Estado liberal. Segundo Locke, quando nós falamos em Estado liberal, nós temos que entender por liberalismo, liberalismo político, econômico e religioso. Daí um não intervir no outro. Por quê? Porque quando nós falamos em liberalismo, nós falamos em não intervenção por parte do Estado. Quando nós falamos em liberalismo, nós falamos, pelo menos aos moldes clássicos, como é aos moldes lockeanos. Quando nós falamos em liberalismo clássico, nós falamos em Estado mínimo. Quanto menor ele for, melhor. Isto quer dizer que o Estado liberal, ele não deve, sob hipótese alguma, intervir nas liberdades individuais e, consequentemente, coletivas. Você ia falar alguma coisa? O Estado não deve interferir. O Estado não deve interferir na economia, o Estado não deve interferir na religião. O Estado não deve interferir no mercado, como o mercado ele se articula ou deve se articular. Daí nós vemos que tem um grande teórico do liberalismo econômico, né, que é o Adam Smith. Já leram, já estudaram sobre o Adam Smith? Pois bem, é dele que sai a frase, a famosa frase, laissez-faire, laissez-passer. Com esta frase, o Adam Smith ele está falando da liberdade do mercado, ou seja, o mercado ele tem que ter, ele deve se autorregular. Por que eu estou batendo uma bola com Adam Smith? Porque, é um teórico do liberalismo político, perdão, do econômico. E ele é muito estudado nos cursos de economia. Embora aquelas porras lá serem todos marxistas, uma putaiada que tem dentro daquela UEL marxista, que puta que o pariu, meu. Mas e aí? O Locke, enquanto defensor de um Estado liberal, o Locke ele fala do homem em seu estado de natureza. E como era o homem em seu estado de natureza? Segundo Locke, o homem em seu estado de natureza era juiz de suas próprias causas. Como assim? Juiz de suas próprias causas. Como juiz de suas próprias causas, o homem ele tinha como objetivo, tinha como finalidade julgar os seus próprios atos, julgar suas próprias ações. Uma vez que esse homem, dotado de sentido de razão, ele faz uso tanto dos sentidos e da razão, sobretudo dos sentidos. Daí o empirismo lockeano. Mas nem sempre ele julga corretamente. Porque esse homem que é dotado de sentidos, dotado de razão e que, portanto, é juiz de suas próprias causas, esse homem também é um ser passional. E muitas vezes esse homem, ele
abre mão da razão, e ao abrir mão da razão, ele cede lugar às paixões, no que diz respeito ao processo de julgamento. E muitas vezes ele pode cometer injustiça. Deixa eu só citar um exemplo de que eu posso fazer merda quando as minhas ações estão pautadas pela razão, pela paixão e não pela razão. Por exemplo, o camarada trabalha o dia inteiro. Tá, ele chega em casa e pega a mulher dele na cama com outro. Sabe? Metendo gente com outro. Vocês entenderam, né? A mulher dele tá lá, trepando com outro. Porra, o cara trabalhou o dia inteiro, caramba. O cara tá se fudendo o dia inteiro, mas ele chega em casa e encontra a mulher dele na cama com outro, ou na pior das hipóteses, corneando ele. E aí? Ele perde a cabeça, vai lá e dá um tiro. Num ato de raiva, de ódio, ele vai lá e pá, pá. 2 homicídios. Família estragada, ele na cadeia e os 2 no buraco. E a família estragada, se tiver filhos. Ele agiu ou não pela paixão? Sim. E a paixão o conduziu ao sofrimento ou não? Sim. Mas se fosse o contrário, se ao invés dele ter presenciado se quando ele presenciou aquela cena, ao invés dele pegar um revólver e dar um tiro nos 2, matar os 2, e se ele vira as costas, num ato de racionalidade, friamente, vira as costas e vai embora, pega suas roupas e vai embora, pacificamente, e dá a carta de divórcio para ela, divorcia dela, teria ou não evitado uma catástrofe, uma tragédia? Sim, teria. Percebe que no que diz respeito à coisa pública é exatamente a mesma coisa? Quando eu não julgo a causa segundo a norma jurídica, segundo aquilo que está de verdade e de fato na jurisprudência, quando eu não julgo a causa segundo a norma jurídica, e sim, quando eu julgo a causa a partir da interpretação que eu, enquanto magistrado, faço, e essa interpretação é muito subjetiva, faço da norma jurídica, aí eu posso cometer injustiças. E sendo assim, não há a execução da justiça, não há o estabelecimento da justiça. Mas para que isso não aconteça, para que eu não venha julgar segundo as minhas paixões, uma vez que eu sou juiz da minha própria causa, juiz de si mesmo, de mim mesmo, é necessário que eu abra mão dos meus direitos. É necessário que eu abra mão da minha liberdade, da minha propriedade, da minha vida. E transfira esses direitos naturais, segundo Locke, ao parlamento. Por que ao parlamento e não ao rei? Porque a Revolução Gloriosa de 1688 e de 1689 marca definitivamente o fim da hegemonia política do Estado absolutista e o início de uma nova modalidade de Estado, que é o Estado liberal. E agora, nesse Estado liberal, nós temos o parlamento como principal órgão. E aí? Esse parlamento é quem vai julgar agora. É ele quem vai defender os meus direitos naturais. E se ele não estiver correspondendo aos meus direitos naturais,
O que é que eu agora, enquanto cidadão, eu posso fazer? Segundo o Locke, eu, enquanto cidadão, membro de uma sociedade, eu posso destituir esta autoridade e substituí-la por outra. Diga, mano. Total controle. Total controle. Está claro isso para vocês? É esse parlamento quem ele terá competência através das leis, que são os seus dispositivos, tá? Ele terá competência, ele terá a obrigação de salvaguardar isso, os meus direitos naturais, a minha liberdade, a minha propriedade e a minha vida. Perguntinha. A Constituição de 1988, que é uma Constituição, pelo menos entre aspas, liberal, ela visa ou não salvaguardar a liberdade? Sim. Artigo 5º. A Constituição fala sobre a liberdade de expressão, sendo vedado o anonimato. A Constituição, em outros artigos, fala que você, enquanto cidadão, tem o direito, tem a liberdade de ir e vir. A Constituição de 88 fala que você tem o direito à liberdade. A Constituição de 88, Constituição esta que é corroborada pelo Código de Processo Civil. Eu estou dialogando com o direito porque aquela merda dialoga com o direito. Salvaguarda a propriedade privada. Te dá todo o direito à propriedade privada. E detalhe, vai muito mais além. Ela diz que a propriedade privada é inalienável. A propriedade privada é intransponível. Ou seja, ninguém pode transpor. Ou seja, a propriedade privada é inviolável. O Estado liberal, o Estado democrático de direitos, a partir de Locke, defende a inviolabilidade da propriedade privada, ou seja, a tua propriedade privada é o teu castelo. Invadiu o teu castelo, manda fogo no cara. Entendeu agora o porquê do uso dos jagunços nas propriedades? Entendeu agora o porquê da ação dos jagunços, dos fazendeiros, em relação aos vagabundos do movimento Sem Terra, do MST, que apoiado na ideia de uso capião, invadem uma propriedade privada. Está claro isso para vocês? E a vida? Os 30 artigos, né, dos direitos humanos da ONU foram estabelecidos com base naquilo que fundamentou o Estado liberal a partir do contrato social de Locke, né? Esses 30 artigos defendem o quê? A vida. Um dos pilares é a vida. Por que a vida? Porque é o período pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, surgem os direitos humanos justamente para pôr um fim. Justamente no quê? Justamente naquilo que aconteceu em Auschwitz. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu lá, daqui em diante, nunca mais acontecerá. Entendem agora o porquê do Conselho de Segurança da ONU? Entendem agora o porquê de Comissão de Direitos Humanos da ONU e da Unesco?
Perguntas? Já bateu o sinal, já? Vê se tem alguém ali fazendo favor, mano. Ah, ele não está aí, não? Ah, achei que tivesse. Um defende um Estado que venha governar de forma absoluta, independentemente da modalidade, que é Hobbes. Nesse estado de hobbesiano, o cidadão ou o súdito, ele deve obediência ao Estado. E o Estado deve proteção a esse súdito. Tal como a finalidade do Leviatã lá na mitologia grega era proteger os pequenos peixes, a finalidade dos pequenos peixes era trazer alimento para sustentar o Leviatã. Ou seja, o súdito tem a finalidade em Hobbes, né, de nutrir um Estado. E, em contrapartida, o Estado tem a obrigação de proteger esse súdito. Entendem o porquê que ele usa a analogia do Leviatã, lá na mitologia, descrita no livro de Jó, no capítulo, se não me falha a memória agora, 42 do livro de Jó? Por outro lado, Locke defende um Estado liberal e seus tentáculos. Há alguma pergunta a ser feita? Vocês entenderam até então, gente? E para finalizar, essa tríade contractualista, Rousseau. Rousseau parte do mesmo princípio. Só que o contexto de Rousseau é o contexto ali que está às bocas da Revolução Francesa, que vai desembocar lá em 1789. Segundo Rousseau, o homem em seu estado de natureza era bom. Bom. Por que o homem era bom? Por que, Amanda? Por que o homem em seu estado de natureza era bom, segundo o Rousseau? Como é que é? Não. O homem em seu estado de natureza era bom por quê? Porque ele retirava da natureza todo o sustento. Todo o seu sustento. Para si mesmo e para toda a sua família. Ele era bom porque a natureza, ela provia tudo aquilo que ele necessitava. Ele retirava da natureza tudo aquilo que ele queria, tudo aquilo que ele desejava. A natureza para o Rousseau era muito generosa. Por isso que ele era bom. Ele não conhecia, em outras palavras, a miséria. Não conhecia. Ele não conhecia a desigualdade social. Porém, vírgula, a partir do momento que chega um indivíduo num determinado lugar, finca uma estaca aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. A partir do momento que chega um indivíduo e demarca uma área, é justamente a demarcação dessa área é que serve como um instrumento da saída deste homem do seu estado de natureza, que era bom, para o seu estado de sociedade, que agora é mau. Por quê? Porque com o surgimento da própria
propriedade privada, este homem que até então era bom, que não conhecia desigualdade social, este homem que não conhecia a miséria, ele vê-se obrigado, para subsistir, a trabalhar nesta propriedade. E quando ele se vê obrigado a trabalhar nessa propriedade, ele se sente escravo desta propriedade. E a reboque, né, da escravidão em detrimento desta propriedade, né, a escravidão por parte daquele que é dono da propriedade. Ou seja, a propriedade em si não escraviza. O que escraviza, em outras palavras, é o homem que é detentor desta propriedade. E quem é esse homem que é o detentor desta propriedade, que é escravizadora? O burguês. Professor, ele fala que aí começa a desigualdade. Daí o Rousseau ser representante do romantismo francês. Entende agora, quando nós falamos em romantismo, Rousseau era um dos representantes, um dos visionários do romantismo. Por quê? Porque um dos pilares que o romantismo critica é justamente a questão da propriedade privada. E aí? E aí, para que não haja a escravidão, é necessário que eu abra mão dos meus direitos naturais, inclusive da propriedade privada, e transfira essa propriedade privada, o direito à vida, o direito à liberdade, a um corpo jurídico. A um corpo jurídico. É necessário que eu, enquanto indivíduo, né, faça isso voluntariamente. É necessário que eu abra mão da minha vontade individual. E quando eu abro mão da minha vontade individual, você abre mão da tua vontade individual, nós temos aí o quê? A abertura da vontade coletiva ou geral. Percebe que a vontade geral em Rousseau ela só existirá em detrimento da vontade individual. Por quê? Porque é o indivíduo que, unido entre si, compõe um coletivo. Não deve ser a vontade apenas e tão somente do indivíduo, mas deve ser a vontade do coletivo abrir mão. E aí, segundo Rousseau, qual deve ser o papel desse corpo jurídico? Perdão, desse corpo legislador, que exerce também o papel de corpo jurídico. Deve legislar, deve gerenciar o seu direito natural. E se ele não fizer? Rebelião. Entendem agora? Quando qualquer coisa que acontece no Estado, os militontos da social vadiagem vão todos para a rua, berrar, cagar pela boca. Aí os comunistas vão tudo para a rua cagar pela boca. Com isso, nós terminamos os contractualistas. O estado de natureza, para Hobbes, é o estado de sociedade em Rousseau. E vice-versa. Pessoal, quarta-feira não virei. Segunda-feira estou aqui. Não apareçam aqui na quarta. E detalhe, no dia do plantão, dia 2, não avise nada para ninguém. É para estar meio mundo aqui. Se vocês quiserem avisar, avisem. Aí já não é da minha... Eu não vou... Eu estarei aqui na segunda
e no dia 2. Certeza, só se eu morrer. Detalhe, é um dia antes do vestibular. Vocês vão no outro dia pro vestibular? Com tudo. Isso aqui, ó, vai ficar disponível hoje. Quer dizer, eu vou colocar hoje. Se vai cair hoje, eu não sei, né? Que demora, né? Para fazer o upload, né? Pessoal, ficou claro isso? Fiquem espertos. Se não cair os três, pelo menos 2, eles vão pedir. 2. Ai. Então tá bom, né, gente? Então, eu sei que vocês aí, ó, vão assistir esse vídeo, tá? Se vocês gostarem do vídeo, tá? Da aula, né? Como é que fala mesmo? Deixa o seu joinha aí, não é assim? Deixa o seu likezinho aí embaixo. Deixa o seu comentáriozinho aí embaixo. Né, Amanda? Só não vai me comentar coisa idiota não, porque senão eu vou mandar você tomar bem no meio do teu cu e todo mundo vai ver eu mandando você tomar no meio do cu. Tá? E ative o sininho também, tá? Então, tchau, gente.